Você já reparou como depois dos 60, certas conversas simplesmente desaparecem? Aquela intimidade, aquele fogo, aquela vontade que um dia foi natural como respirar. E todo mundo finge que é normal. Ah, é da idade mesmo. É assim que tem que ser. Mentira. Seu corpo não desistiu de você. Ele só precisa do combustível certo. Hoje eu vou te contar sobre uma fruta que os antigos chamavam de fruto dos deuses. Uma fruta vermelha, cheia de sementes, que pode acordar algo em você que talvez esteja só adormecido. Não é mágica. É ciência. É natureza trabalhando a seu favor. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora. Depende da dose. Mas essa fruta, essa é diferente. Ela não promete milagres. Ela entrega oxigênio, entrega vida, entrega circulação para lugares que você achava que haviam se despedido para sempre. Se você já se perguntou por que perdeu a vontade, por que o corpo não responde mais como antes, por que a intimidade virou só uma lembrança, talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer isso antes. Não é só da idade, é da alimentação errada. Fica comigo, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar não só sua saúde, pode mudar sua vida. Vamos falar claro, a libido não some de uma vez. Ela vai embora aos poucos, como a cor de uma foto que desbota no sol. Primeiro você perde a vontade espontânea, depois perde a resposta do corpo. No final, perde até a esperança de que um dia pode voltar. O nome disso é disfunção endotelial. Endotélio é a parede interna dos seus vasos sanguíneos. É como o encanamento da sua casa. Se entupir, nada flui direito. E quando o sangue não flui direito para os órgãos íntimos, você já sabe o que acontece. Seu corpo não fala com palavras. Ele sussurra com sinais. A disfunção erétil no homem, a secura vaginal na mulher, a falta de libido nos dois. Não são doenças separadas. São sintomas da mesma coisa. Sangue que não chega onde deveria chegar. E sabe qual é a parte mais cruel? A medicina tradicional trata só o sintoma. Dá o remédio azul para o homem, dá hormônio para a mulher. Mas ninguém pergunta por que o sangue parou de fluir. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, se você cansou de aceitar que é assim mesmo, se inscreve aqui no canal. A gente fala a verdade sem enrolação. Porque hoje você vai descobrir que existe uma fruta simples que pode ser o desentupidor natural dos seus vasos. Todo dia, sem perceber, você faz escolhas que estrangulam seus vasos sanguíneos. Aquele cafezinho com açúcar de manhã, o pãozinho branco com margarina, o refrigerante zero no almoço, a comida congelada no jantar. Parece inofensivo, parece praticidade, mas é como jogar areia no motor do carro todo dia. No começo, ele ainda funciona. Depois de um tempo, trava. O açúcar inflama, a gordura trans entope, o sódio endurece. E seus vasos, que um dia foram flexíveis como uma mangueira de jardim, ficam rígidos como cano de PVC. É um erro escondido na rotina. E o pior, ninguém te explicou do jeito certo. Te disseram para cortar sal, te disseram para tomar remédio para pressão, te disseram que depois dos 60 é normal não ter mais desejo. Mas ninguém te disse que a mesma comida que entope as artérias do coração, entope também as artérias íntimas. É como varrer a poeira para debaixo do tapete. A gente não vê, mas um dia ela sufoca. Isso não é normal, só virou comum. Porque todo mundo aceita, todo mundo se conforma, todo mundo acredita que prazer e intimidade têm prazo de validade. Mentira. Não. Tem. Agora imagina que seus vasos sanguíneos são como as mangueiras do seu jardim. Quando são novas, a água sai com força. Com o tempo, vão juntando limo, calcário, sujeira. A pressão diminui. No final, mal sai um filete. É exatamente isso que acontece com a circulação íntima depois dos 60. Mas existe uma fruta que funciona como um desentupidor natural. E o nome dela é romã. A romã tem uma substância chamada punicalagina. É um antioxidante tão poderoso que consegue limpar a parede dos vasos como um detergente molecular. Mas não para por aí. Ela também tem nitrato natural. Sabe o que é nitrato? É a matéria-prima do óxido nítrico. E óxido nítrico é o que faz os vasos se dilatarem na hora H. É literalmente o mesmo mecanismo dos remédios azuis, só que natural.
só que sem efeitos colaterais. Estudos mostram que homens que tomam suco de romã por 8 semanas melhoram em 25% a circulação peniana. Mulheres relatam mais lubrificação natural e maior sensibilidade. Não é placebo, é bioquímica pura. A romã também é rica em vitamina C, que fortalece as paredes dos vasos. Tem folato, que ajuda na produção de energia celular. E tem antocianinas, que protegem contra a inflamação crônica. Se seus vasos fossem uma estrada, a inflamação crônica seria o buraco. A romã seria o asfalto novo. Ninguém te explicou do jeito certo porque é mais fácil vender remédio do que ensinar nutrição. Mas seu corpo ainda sabe o que fazer com comida de verdade. Ele só estava esperando você dar a chance. Seu corpo avisa. Mas pouca gente escuta. Primeiro sinal: você sente as mãos e os pés sempre frios. Não é frescura, é circulação ruim. Segundo sinal: você cansa subindo 2 lances de escada. Não é falta de preparo físico, é sangue que não oxigena direito. Terceiro sinal: você esquece palavras no meio da frase. Não é Alzheimer, é cérebro sem irrigação suficiente. Quarto sinal: você perdeu aquela vontade espontânea, aquela que chegava do nada, como uma música que você ouve e quer dançar. Quinto sinal: na intimidade, o corpo não responde como você gostaria, como se houvesse um delay entre a vontade e a ação. Antes de gritar, o corpo sussurra. Só quem escuta consegue perceber. A medicina chama isso de sinais precoces de disfunção endotelial. Eu chamo de pedido de socorro, porque o mesmo sangue que irriga o coração, irriga a mente. O mesmo sangue que irriga a mente, irriga a intimidade. Se um lugar não está funcionando direito, é provável que outros também não estejam. Mas a boa notícia é que quando você melhora a circulação de um lugar, melhora de todos. É como consertar a bomba d'água da casa. Quando ela volta a funcionar, a água chega forte em todas as torneiras. E a romã? A romã é o técnico especialista em bombas d'água do seu corpo. O que parece costume pode ser o que está te adoecendo. Deixa eu te contar a história do seu Antônio, 68 anos, aposentado, morador de Campinas, casado há 45 anos com a dona Carmen, 2 filhos, 5 netos. Há 3 anos, Antônio começou a perceber que alguma coisa estava mudando. A disposição foi embora. O interesse por coisas que antes davam prazer sumiu. Na intimidade com a esposa, virou uma luta silenciosa. Ele queria, mas o corpo não colaborava. Ela percebia, se afastava, sem brigas, sem discussões. Só um silêncio pesado que foi crescendo entre eles. Antônio procurou médico. O urologista receitou o famoso comprimido azul. Funcionou algumas vezes, outras não. E sempre com aquela sensação artificial, como se fosse uma performance, não um momento de amor. A pressão subiu, o colesterol disparou. O médico aumentou as doses dos remédios. Um dia, a neta dele, que estudava nutrição, chegou em casa com uma sacola de romãs. Vô, a professora disse que isso é bom para a circulação. O senhor não quer tentar? Antônio riu. Fruta para resolver problema de homem? Mas começou a comer. Uma romã pequena por dia, às vezes pura, às vezes batida com água. Na primeira semana, nada. Na segunda, ele reparou que as mãos não estavam mais tão frias. Na terceira, subiu a escada de casa sem perder o fôlego. Na quarta semana, aconteceu. Um domingo de manhã, ele acordou com vontade. Não forçada, não artificial, natural, como quando tinha 30 anos. A Carmen percebeu. Não disse nada, mas sorriu daquele jeito que ele já não via há tanto tempo. 3 meses depois, Antônio cortou o remédio da pressão pela metade. 6 meses depois, não precisava mais do comprimido azul. Hoje, ele diz, a romã não me fez mais jovem. Ela me fez lembrar como é se sentir vivo. Não é milagre. É alimentação funcionando do jeito que deveria funcionar. A medicina ocidental nos ensinou a ver o corpo como uma máquina quebrada que precisa de conserto. Pressão alta? Remédio para baixar. Colesterol alto? Remédio para cortar. Libido baixa? Remédio para estimular. Era assim que faziam antes, mas o mundo mudou. Hoje sabemos que o corpo é um sistema integrado.
Quando uma parte adoece, é porque o sistema todo precisa de cuidado. A Romã não é remédio, é alimento funcional. Ela não força nada, não substitui nada artificialmente. Ela simplesmente dá ao corpo o que ele precisa para funcionar do jeito certo. Antioxidantes para limpar, nitratos para dilatar, vitaminas para fortalecer, minerais para equilibrar. Não é culpa sua se ninguém te ensinou isso antes. A nutrição virou ciência de verdade só nas últimas décadas. Mas hoje você tem escolha. Pode continuar tratando o sintoma, tomando remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para libido. Ou pode começar a tratar a causa, alimentando o sistema que sustenta tudo isso. Seu corpo ainda quer te ajudar. Ele só está esperando você parar de lutar contra ele e começar a trabalhar com ele. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora. Depende da dose. A Romã é sempre protetiva, em qualquer hora, em qualquer dose razoável. Agora, deixa eu te contar os 4 erros mais comuns que matam a libido depois dos 60. Primeiro erro: comer carboidrato puro no café da manhã. Pão branco, biscoito, cereal açucarado. Parece inofensivo, mas provoca picos de insulina que inflamam os vasos o dia inteiro. É como começar o dia jogando areia no motor. Segundo erro: beliscar besteira entre as refeições. Aquele salgadinho, aquela bala, aquele biscoito só um. Cada beliscada é um novo pico de açúcar no sangue. Cada pico é uma nova agressão aos vasos. Terceiro erro: jantar tarde e pesado. Depois das 19 horas, seu corpo deveria estar se preparando para descansar. Se você come muito e tarde, força o organismo a trabalhar quando deveria se reparar. O resultado: sono ruim, circulação ruim, hormônios desregulados. Quarto erro: beber pouca água e muito café. Desidratação engrossa o sangue. Cafeína em excesso contrai os vasos. É como tentar passar mel grosso por um canudo fino. O erro não está só no prato. Ele mora na rotina que a gente nunca questiona. Todo mundo faz, todo mundo aceita, todo mundo acha normal. Mas seu corpo de 65 anos não pode comer igual ao de 25. Não pode ter a mesma rotina, os mesmos hábitos, as mesmas escolhas. O que funciona para um corpo de 20 pode ser tóxico para um de 70. E por que ninguém ensina isso? Porque é mais fácil vender solução do que prevenir problema. Mas agora você sabe. E saber muda tudo. Talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer isso antes. Não adianta tomar remédio se você continua comendo veneno. Agora vou te dar uma rotina simples que pode mudar tudo. Não é difícil. Não é cara. É só inteligente. Café da manhã. Comece o dia com uma romã pequena ou meio copo de suco de romã puro. Sem açúcar. Sem adoçante. O sabor é forte? É. Mas é o sabor da medicina da natureza. Se não conseguir puro, misture com água. 2 partes de água para 1 de suco. Ainda assim, vai funcionar. Acompanhe com uma proteína, ovo, queijo branco, iogurte natural. Proteína de manhã segura o açúcar no sangue o dia todo. Meio da manhã, um punhado de castanhas ou nozes. Não é lanche. É combustível para o cérebro e lubrificação para os vasos. Almoço, verduras à vontade. Proteína magra, carboidrato integral, simples assim. A regra é: se cresceu na terra ou andou na terra, pode comer. Meio da tarde, chá verde ou chá de hibisco, sem açúcar. Os antioxidantes trabalham em equipe com os da Romã. É como montar um time de limpeza vascular. Jantar, até às 19 horas. Leve e colorido. Sopa de legumes, peixe grelhado, salada verde. O que é fácil de digerir. Antes de dormir, caminhada de 15 minutos. Não precisa correr, não precisa suar. Só mover o sangue. Circulação é movimento. E a Romã, 1 por dia. Todos os dias. Por pelo menos 3 meses. Pode ser in natura, pode ser suco, podem ser as sementes batidas com água. O importante é a constância, não a forma. Você não precisa mudar tudo. Precisa começar pelo que toca sua vida de verdade. A Romã é só o primeiro passo, mas é o passo que te dá coragem para dar o segundo. Porque quando você sente o corpo respondendo de novo,
quando você recupera a energia que pensava ter perdido para sempre, quando a intimidade deixa de ser uma lembrança e volta a ser uma possibilidade, aí você entende que envelhecer não é sinônimo de desistir, é sinônimo de escolher melhor. Doutor, mas eu sempre comi de tudo e nunca tive problema. Escuto isso todo dia no consultório. E é verdade. Aos 30, você podia comer pizza no jantar e acordar bem. Aos 40, podia virar à noite e se recuperar no fim de semana. Mas o metabolismo não é uma linha reta, ele é uma curva. Depois dos 50, a curva muda de direção. Depois dos 60, ela acelera. Não é sua culpa, é biologia. A produção de enzimas diminui. A absorção de nutrientes fica mais difícil. A eliminação de toxinas fica mais lenta. O que antes passava batido, agora acumula. Mas minha mãe viveu até os 90 comendo de tudo. Também escuto muito isso. A geração da sua mãe comia comida de verdade. Feijão era feijão, não uma sopa química industrializada. Arroz era arroz, não um produto ultraprocessado cheio de conservantes. A geração da sua mãe andava mais, estressava menos, dormia no escuro. Hoje você come química disfarçada de comida, fica sentado 8 horas por dia, toma tela azul até tarde. É um mundo diferente, pede cuidados diferentes. O que funciona para um corpo de 20 pode ser tóxico para um de 70. Isso não é normal, só virou comum. A boa notícia é que seu corpo ainda tem plasticidade, ainda consegue se adaptar, ainda pode melhorar. Você só precisa parar de lutar contra a idade e começar a trabalhar com ela. A Romã não vai te fazer voltar aos 20, mas pode te dar os melhores 60, 70, 80 da sua vida. Não é sobre voltar atrás, é sobre seguir em frente com qualidade. Quando você para de lutar contra o corpo e começa a alimentá-lo direito, as mudanças vêm em ondas. Primeira onda, energia física. Você acorda descansado, não precisa mais de 3 cafés para funcionar. Sobe escada sem perder o fôlego. Carrega as compras sem reclamar. Segunda onda, clareza mental. As palavras voltam. A memória melhora. Você lembra do nome das pessoas, dos compromissos, dos lugares onde guardou as coisas. Terceira onda, estabilidade emocional. Menos irritação, menos ansiedade, menos daquele sentimento de que tudo é problema sem solução. Quarta onda, sono reparador. Você dorme profundo, acorda renovado. Não fica rolando na cama pensando nos problemas da vida. Quinta onda, interesse renovado. Pela vida, pelos projetos, pelas pessoas. E sim, pela intimidade também. Porque tudo está conectado. O sangue que irriga o cérebro é o mesmo que irriga o coração. O mesmo que irriga os órgãos íntimos. Quando um melhora, todos melhoram. A Romã não faz milagre. Ela simplesmente remove os obstáculos que você mesmo colocou no caminho. É como limpar os óculos. Você não melhora a vista, só remove o que estava atrapalhando você a enxergar. Seu corpo ainda quer te ajudar. Ele só estava esperando você voltar a ouvir. E quando você ouve, quando você alimenta, quando você cuida, ele responde. Sempre responde. Não da mesma forma que respondia aos 30, mas de uma forma mais sábia, mais equilibrada, mais sustentável. É a diferença entre acelerar um carro de corrida e dirigir um carro de luxo. O de corrida é mais rápido, mas quebra fácil. O de luxo é mais confortável e dura para sempre. Depois dos 60, você não precisa de velocidade. Você precisa de confiabilidade. E a Romã te dá exatamente isso. A saúde não some de uma vez. Ela pede socorro, em silêncio. Primeiro, sussurra. Depois, fala. No final, grita. A pergunta é, em que momento você vai ouvir? A Romã é só uma fruta, mas representa algo maior. A escolha de não aceitar que é assim mesmo. A escolha de acreditar que seu corpo ainda pode surpreender você. A escolha de investir em prazer, intimidade e vitalidade, independente da idade que está no seu documento. Porque envelhecer é obrigatório, desistir é opcional. Hoje você descobriu que existe uma alternativa natural, acessível e cientificamente comprovada para recuperar algo que talvez você pensava ter perdido para sempre. Próximo passo é seu. Me conta aqui nos comentários.
Qual parte do seu corpo está tentando te dizer algo que você ainda não ouviu? É a falta de energia? A perda da libido? A memória que falha? A disposição que sumiu? Escreve aí embaixo, porque quando você põe o problema em palavras, ele fica menos assustador. E eu vou lendo todos os comentários, vou respondendo, vou ajudando no que puder, porque a medicina não é só receitar remédio, é cuidar de pessoas, e você merece ser cuidado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e lembra, seu corpo ainda está torcendo por você, só está esperando você torcer por ele também.